Meus queridos, nós estamos passeando na carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos contemplando um texto que sempre vem com o que alguém chama de cajadada, né? Dificilmente você sai de uma mensagem e vai para casa sem ter ouvido assim uma palavra firme que lhe faz ficar latejando alguma pergunta do tipo: eu não posso, o que eu posso fazer para mudar? Como eu posso fazer diferente? Talvez a maneira mais honesta e sincera de você olhar para essa carta aos Coríntios é reconhecer que o fato de que as coisas não estão bem na sua vida não é um privilégio seu, mas que é um privilégio você pensar que o Espírito de Deus está em você e pode fazê-lo mudar. Quando vemos navegando aqui em 1 Coríntios, na primeira parte, no primeiro momento, nós vimos o apóstolo Paulo tentando baixar a bola dos coríntios. Eles eram loucos para serem reconhecidos, e principalmente porque alguns deles se achavam muito inteligentes e outros se achavam muito espirituais. E tanto um quanto o outro, eles, por causa disso, faziam escolhas, faziam avaliações dos apóstolos, daqueles que pregavam em Corinto, e até daqueles que tinham fama, embora nunca tivessem pregado em Corinto. E escolhiam essas pessoas para serem seus mestres, ignorando aqueles que seguissem ou ouvissem e atentassem para a pregação de outras pessoas. E criavam divisões dentro da igreja por causa disso. Era muito orgulho que fluía através dos poros da pele dos coríntios. Eles se achavam demais. Se achavam. O apóstolo Paulo dizia assim: olha, nem faz sentido vocês ficarem assim, porque vocês admiram apóstolos que não são nada. Apóstolos que apanham, que são presos, que são rejeitados, são a escória do mundo. E nem faz sentido, então, esse orgulho de vocês. E depois de falar, de mostrar esse orgulho que se manifestava nessas divisões e disputas, eles olham, ainda tem um detalhe em que vocês são muito orgulhosos e deveriam se entristecer. Existe pecado no meio de vocês e vocês não tratam. São pecados que são piores do que o que se pode ser visto lá fora no mundo. Mas vocês, ao invés de se entristecer, vocês se orgulham. Vocês ficam se achando porque são mais espirituais, porque vocês falam em línguas, porque vocês têm visões. E assim vocês andam. Humilhem-se. Reconheçam que vocês nada são. Reconheçam isso e expulsem da igreja pessoas que cometem pecado e não se arrependem do pecado. Nem sequer comam com eles. E aí então, falando sobre imoralidade, ou essa luta contra a imoralidade, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês podem julgar as pessoas, não caiam nessa ladainha de que quem somos nós para sermos julgados? Nós somos a igreja de Cristo Jesus, e cada um que é membro do corpo de Cristo Jesus pode julgar outras pessoas, usando como sabedoria a palavra de Deus. Por isso, não deixem que o mundo julgue vocês. Vocês mesmos devem se julgar mutuamente. Julguem os pastores de vocês, com base naquilo que as Escrituras dizem. Peçam para que os irmãos que convivem com vocês julguem suas vidas, para saber se vocês estão andando retamente, se as decisões são corretas. Julguem. Julguem, porque esse julgamento preserva a maturidade, a sabedoria e a pureza da igreja. Aliás, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e precisa ser preservado dessa imoralidade. Então, tanto disciplinem aqueles que não se arrependem e estão praticando imoralidade, como aceitem que a igreja pode fazer esse julgamento, como vocês mesmos julguem suas vidas, para que vocês não deixem que pornografia, que masturbação, que adultério, que seja o que for, qualquer tipo de sensualidade, habite no seu coração e na igreja que você frequenta. Tudo o que Paulo falou até aqui no capítulo 6, do capítulo 1 ao 6, foi resultado de uma visita que ele recebeu de alguns familiares da casa de Cloe, de uma mulher chamada Cloe.
Mas agora, do capítulo 7 para frente, já não é mais esse relatório, mas uma carta que foi entregue para Paulo, vindo da própria igreja de Corinto, em que alguns irmãos questionaram Paulo. E eu nem sei quão honestos eles eram nessas perguntas, ou se eles estavam fazendo pegadinhas para o apóstolo Paulo. Isso porque os irmãos não reconheciam, aliás, alguns irmãos não reconheciam Paulo como apóstolo. Mas Paulo decidiu responder essas perguntas. Meus queridos, duas grandes bênçãos esse capítulo 7 vai propor para nós. Duas grandes bênçãos. Primeiro, que o casamento é uma resposta de Deus de estabilidade e de proteção à pureza sexual. Essa é a primeira bênção. O casamento é uma bênção que Deus criou para ser estável, para ser firme. Pode passar o slide. Para ser firme. Enquanto que uma segunda bênção é viver só, é não ser casado. Mas isso é um dom de Deus, que permite às pessoas que recebem tal dom a possibilidade de se dedicar de uma forma muito especial ao ministério. Essas são duas bênçãos. Não ser casado é uma bênção. Ser casado é uma outra bênção. Duas bênçãos sobre as quais o capítulo 7 fala. E o que é que a minha intenção agora, nessa primeira parte, é falar para casais sobre como eles, o que Deus espera deles no casamento, e falar para os solteiros o que eles devem esperar do casamento. Então, o meu desejo para essa semana, queridos, é que os casais dessa igreja alimentem atitudes que sejam espirituais, que eles preservem o casamento, atitudes que vão preservar, vão guardar o casamento, e que os que não são casados aqui esperem do casamento exatamente o que Deus planejou. Por isso eu queria ler com vocês esse texto de 1 Coríntios capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria de que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver ardendo de desejos. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão e a irmã não ficam debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher?
Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Deixe-me guardar esse texto até aqui. E depois, no domingo que vem, eu quero completá-lo. Ó Senhor, eu peço a Ti que nesse momento o Senhor me ajude a expor o que a palavra do Senhor diz. E eu quero pedir ao Pai que essa palavra marque, na verdade, cada coração. E cada casal que está aqui nessa noite, cada pessoa casada, cumpra o chamado do Senhor para a sua vida. E cada pessoa solteira aqui, entenda qual é o motivo adequado para buscar o casamento. E as responsabilidades assumidas quando decide casar. É a minha oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu queria que você pensasse como um Corinto agora. Considerando, queridos, que o que nós vamos ver aqui, alguns questionamentos feitos pelas igrejas, Paulo não faz as perguntas aqui nesse texto, ele não diz quais foram as perguntas que ele recebeu, mas pelas respostas a gente pode imaginar o que eles estavam perguntando. E uma das coisas que chama a atenção é essa tradição que havia dentro da igreja de um tipo de espiritualidade que não havia sido ensinada pela palavra de Deus. Era um tipo de espiritualidade que eles haviam aprendido fora da igreja. Deixa eu dar um exemplo para você. Existem algumas igrejas que orientam você a pegar um certo objeto que pertence a uma pessoa por quem você deseja fazer uma campanha de oração. E aí você leva esse objeto até a igreja para que os pastores orem com esse objeto na mão. Isso lembra que outra religião fora da igreja? Candomblé? Eles não fazem isso? Pedem objetos para você levar, para eles fazerem trabalhos. Então, o que eles estão fazendo? Eles não estão olhando para o que a palavra do Senhor diz que você deve fazer para poder receber do Senhor alguma orientação, mas eles copiam comportamentos, copiam rituais fora da igreja do Senhor e que não foram escritos pela palavra. Assim também estava a cabeça de muita gente dentro da igreja. E uma das influências que havia naquela época era imaginar que existia um reino ideal ou uma região ideal onde estavam os pensamentos, onde estavam as ideias e onde tudo era perfeito. E aqui embaixo havia uma região onde estavam as coisas materiais. E essas coisas materiais, elas eram imperfeitas. Elas eram uma manifestação estragada dessa ideia especial. Por exemplo, você imagina uma cadeira. Essa tua imaginação é perfeita. A cadeira que está na tua imaginação é perfeita. Mas uma cadeira na qual você está sentada não é. Ela é material e, por isso, ela tem defeitos. Ela tem falhas. E assim, como isso influenciava os irmãos da igreja? Eles entendiam
que certos serviços que havia na igreja e que poderiam ser vistos e que eram comuns, não podiam ser espirituais. Por exemplo, uma pessoa está doente, você visita ela e ora por ela. Isso não me parece muito espiritual. Agora, se essa pessoa, ao orar, disser que está vendo uma imagem de um anjo, naquela hora, sentada ao lado da pessoa doente, enquanto ele ora, aí sim, agora sim nós chegamos num nível espiritual. Porque o primeiro não é, o primeiro é muito simples, é visível, eu enxergo você orando, eu enxergo a pessoa doente, mas o anjo eu não estou vendo. Isso é espiritual. E essa ideia tinha vindo para dentro da igreja e tinha afetado o casamento. Por quê? As pessoas pensavam assim, algumas pessoas dentro da igreja. O sexo, ele acontece apenas mentalmente ou eu tenho que usar o meu corpo para isso? Eu tenho que usar o meu corpo. Se eu tenho que usar o meu corpo, então isso é sujo. Eu não quero ter relações sexuais. E ao dizer isso, essas pessoas se consideravam mais espirituais. Eu sou mais espiritual porque eu não me contamino com esse tipo de prazer que é carnal, que você tem no corpo. Se você servisse para essa pessoa uma picanha com Coca-Cola, eles vão dizer, eu não quero. Por quê? Porque é bom. Eu prefiro ficar sem comer e deixar com que meu corpo sofra. Aliás, eu nem quero essas coisas comuns, como arroz e feijão, comer toda hora. Eu quero comer a cada 2 dias, 3 dias talvez. Porque eu quero que esse corpo sofra, porque esse corpo não serve. Com base nisso, escreveram e disseram para Paulo algo mais ou menos assim: Paulo, será que não seria uma boa ideia a gente não casar? Só para a gente não ter que se sujar com essas coisas? Paulo, então, e nós vemos no versículo 1 e 2 a resposta dele: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Se você não consegue, não escolha viver só. Paulo está dizendo isso aqui. Se você não consegue, não escolha viver só. É arriscado. Os caras queriam ser espirituais e queriam viver solteiro por causa disso. Paulo até acredita que viver solteiro tem suas vantagens. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter seu próprio marido. Paulo está preocupado. Olha, vocês estão achando que é espiritual vocês não tocarem no corpo das pessoas, vocês não terem relações sexuais com as pessoas? Pois saibam de uma coisa. Pode voltar um pouquinho o slide. Pois sabem de uma coisa. Viver solteiro, com o corpo queimando, desejando constantemente a relação sexual, coloca você num risco muito maior do que essa consagração que você quer viver pode, de fato, abençoar você. Então, se você percebe que seu corpo está queimando por dentro, então não planeje ser uma pessoa solteira. Planeje ser uma pessoa casada. É isso que Paulo está orientando no versículo 1 e 2. Quando Paulo diz, e ele não vai dizer só uma vez nessa carta, olha, eu preferiria que vocês fossem solteiros, alguém diz assim, mas Paulo não está batendo, não está agindo de acordo com o que diz Gênesis capítulo 2. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então, peraí, Paulo está variando. E a melhor maneira, e eu devo dizer que o capítulo 7 provavelmente é o capítulo mais difícil de ser interpretado no texto na carta de 1 Coríntios. Mas para mim ficou muito claro que quando Paulo diz aqui, e vai dizer 3 ou 4 vezes nesse capítulo, que ele preferiria que as pessoas fossem solteiras,
ele tem um motivo em mente, na verdade 3, que eu não vou contar para vocês hoje, só vou contar no domingo que vem. É importante que vocês saibam que quando Paulo diz aqui, é melhor viverem solteiros, ele tem 3 motivos em mente para pensar isso. Ou que ele preferiria isso. Ele tem 3 motivos. E tem a ver com a realidade de Corinto, que o povo está vivendo lá em Corinto. Então Paulo começa deixando isso muito claro. Se você não consegue, se você não tem capacidade para viver só, não escolha viver só, planeje casar. Cuidado, se você tiver com os desejos à flor da pele constantemente, então o seu planejamento é casar. Para você parece ser muito óbvio, para mim foi muito óbvio. É óbvio, se eu estou com um monte de desejo de ter relação, eu prefiro me planejar o casamento mesmo. Afinal de contas, é no casamento onde eu posso satisfazer o meu desejo. Aliás, é justamente por causa disso que Paulo continua a escrever essa carta. Mas eu queria deixar claro para vocês uma coisa, irmãos. A sua experiência íntima, a sua vida sexual foi planejada por Deus. Esse texto deixa muito claro que a sua experiência sexual foi planejada pelo Senhor. Deus definiu que algumas pessoas viveriam ou experimentariam teriam essa experiência sexual em suas vidas. E quando Deus planejou isso dentro do casamento com uma só pessoa. Por que eu quero dizer isso com muita clareza? Planejou isso para dentro do casamento só com uma pessoa. Que cada vez que você se distancia desse padrão, você acumula problemas para você. É um desafio quando você já teve relações sexuais com uma outra pessoa e você tem que viver o resto da sua vida com uma pessoa diferente. E quanto mais pessoas você teve relações antes, maiores desafios você vai ter daqui para frente. O plano perfeito de Deus, você nasce, se desenvolve e quando está maduro, você casa com uma só pessoa, vive com ela até que a morte o separe. Isso é perfeito. Isso é perfeito. E nesse sentido, você terá menos problemas na sua vida e Paulo gostaria de poupá-los de problemas. Deus também gostaria de poupá-los de problemas. Nenhuma alternativa de satisfação sexual, queridos, foi dada por Deus fora do casamento. Se existe alguma ideia sua de relação sexual, vai ser dentro do casamento com o seu cônjuge. E tem um detalhe a mais. Não tem preferência entre homem e mulher. Se você perceber o texto, Paulo fez questão de falar, primeiro se referindo à esposa, ao marido, e depois se referindo à esposa. O final diz assim, cada um, ou seja, cada homem deve ter a sua esposa, e cada mulher ter o seu próprio marido. Então não tem diferença. Para quem pensou que Paulo era machista, Paulo não é machista. A mesma regra que ele aplica para os homens, ele aplica para as mulheres. Independentemente do gênero, é assim que Paulo pensa. Independentemente se você é homem ou mulher, a regra é, você precisa pensar se Deus te capacitou para ser solteiro, se não, você precisa casar-se. Esse é o plano do Senhor. Mas então Paulo continua, porque algumas pessoas, quando receberam essa orientação, e eu posso imaginar gente na igreja ensinando, olha, sexo é um negócio sujo, não tenha relações sexuais. E essas pessoas dizem, mas agora nós já somos casados. Então, eu posso imaginar, a partir do que Paulo escreveu, alguém dizendo assim, Paulo, é possível a gente viver uma vida consagrada, só de oração, buscando ao Senhor, e, de preferência, não tendo relações sexuais com o nosso cônjuge? É possível a gente ser casado e não fazer sexo? Essa pergunta feita, imagino eu, que foi feita pelo apóstolo Paulo. E a resposta de Paulo está a partir do versículo 3. Porque ele diz assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher.
e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Gente, entenda uma coisa que é completamente diferente do que o mundo fala, completamente diferente do que você viu em pornografia, completamente diferente do que você experimentou com masturbação, completamente diferente de tudo isso. O que esse texto está dizendo é que o seu corpo é para proteção, para pureza sexual do seu cônjuge. Deus separou o seu corpo, você desde que nasceu, Deus foi formando você e preparando você para um dia você ser um instrumento dele para proteger um homem ou uma mulher com quem você casou. É esse o propósito. Eu sei que vocês cresceram, muitos de vocês cresceram ouvindo falar de um padrão de sexualidade egoísta e meramente físico. De pensar simplesmente em ter um orgasmo ou pensar simplesmente em como eu vou me sentir bem tendo relações sexuais com alguém. Mas essa mentalidade é diabólica. Essa mentalidade é pecaminosa. O seu corpo foi preparado por Deus para um dia ser instrumento dele para guardar um homem de Deus, uma mulher de Deus, de pecar contra a imoralidade. Ou de pecar com imoralidade. Exatamente por isso, Paulo está dizendo aqui, a sua intimidade não pode ser dirigida por interesses pessoais. A sua intimidade não pode ser dirigida por interesses pessoais. Ah, hoje eu não estou afim. A irmã, né? Hoje não estou afim. Não, irmã, não é assim não. O maridão chega em casa, cansado do serviço, e diz, olha, minha querida, hoje não. Se não, meu irmão. O texto está dizendo que você tem responsabilidades para com seu marido e para com sua esposa. E vocês acham que é espiritual você falar em línguas, é espiritual você ter visões, é espiritual você ver um anjo do lado da pessoa com quem você está orando? Negativo. Sabe o que é espiritual? É você chegar em casa cansado e você ainda oferecer a si mesmo para o seu cônjuge para satisfazê-lo sexualmente. Isso é espiritual. De acordo com Paulo, isso é espiritual. Espiritual é você se importar com o outro, é você valorizar o outro, é você ter o desejo do outro como prioridade sobre o seu próprio desejo. Você entende, você que já viu pornografia, entende como isso não bate com o que você viu. Entende como esse jeito do mundo trabalhar, essa mentalidade do mundo em relação à sexualidade, ele estraga a sua mente. E impede você de ver uma sexualidade sadia e santa dentro do casamento. E eu imagino alguém dizer assim, mas pastor, então quer dizer que não vai ter mais graça para mim? Isso é para ter graça para os outros. O homem e a mulher sábia cumpre os seus deveres conjugais com tal sabedoria que consegue usufruir dos direitos que tem nessa mesma relação. Vou dizer isso. O homem e a mulher sábia cumpre com seus deveres com tal sabedoria que consegue usufruir dos seus direitos enquanto possuem a relação. Como assim? Como é que um homem e uma mulher de Deus, eles enxergam aquele momento íntimo do casal? Eles enxergam como um ato de adoração. Qual é a vontade de Deus? É isso que se pergunta. Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que o cônjuge que está do meu lado seja sexualmente satisfeito. Isso é um ministério. Isso é o ministério do marido e da esposa. Satisfazer a pessoa que está do meu lado. E cada vez que nós tivermos um momento íntimo e que eu perceber
que foi satisfeito, a pessoa que estava do meu lado, quando terminar eu vou olhar para o Senhor, eu vou dizer assim, Senhor, eu entrego isso como sacrifício ao Senhor. Entrego isso como oferta para o Senhor. Esse era meu desejo. E eu o cumpri. E eu quero honrar o teu nome. Enquanto eu estiver vivo, eu quero honrar o teu nome, cumprindo o meu dever, satisfazendo a pessoa que vive comigo. E isso é romântico? E por que não pode ser romântico isso? Me digam o que é mais romântico do que isso. O marido chegar cansado em casa, perceber, ser sensível para perceber o desejo da esposa. E ainda que esteja cansado, ele agir com carinho, ele agir com sensibilidade, conduzir a esposa até que ela seja satisfeita. Ou o contrário. Isso é romântico. Mas ainda que não fosse, isso é ser fiel ao Senhor. Tem que mudar a cabeça. Tem que mudar o jeito de pensar. Portanto, seja maduro o suficiente para estar atento às necessidades do seu cônjuge. Perceba. Se você percebe que seu cônjuge está começando a ficar assim, meio irritado, meio estressado, fique ligado, porque há uma grande possibilidade que não esteja cumprindo direitinho a tabelinha que Deus mandou cumprir. E que talvez tenha chamado, meu bem, você está meio estressado, meu filho. Vamos resolver seu problema. Amém, igreja? Isso é espiritual. Isso é espiritual. Eu ouvi mesmo o pessoal prestando atenção na mensagem. Entenda isso, se não agir assim, você está pé que a deodó, pecando, faltou o N, não foi? Você está pecando. Se não fizer assim, você está pecando. Por quê? Você não tem autoridade sobre o seu corpo. Não tem aquele negócio assim, meu bem, você me machucou, hoje não tem. Não está. Não fecha. Mantém funcionando. Ali, rente. Fica feliz. Feliz. Cuide direitinho. Há uma outra lição que o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu sei que vocês são espirituais, mas eu acho que essa exceção é raríssimo. Eu, no meu tempo de vida cristã, nunca vi um homem ou uma mulher de Deus que se enquadrasse nessas condições que o texto vai colocar. O que ele diz? No versículo 5, não se recusem um ao outro, exceto, pode, existe uma possibilidade, por mútuo consentimento, ou então tem que ter aquela conversinha, né? Vamos lá, será que a gente podia segurar a onda um pouquinho? Então pode ter essa conversa. E os dois têm que concordar. Segundo, durante certo tempo, ou seja, não pode demorar, ou melhor, não pode ser assim, a gente vê aí o dia que vai de novo, não. Vamos parar 3 dias. Eu sei, quem riu é porque está demorando mais. 3 dias. E aí, depois que passar 3 dias, irmão, vamos voltar e seguir Jesus. E o terceiro motivo, se essa suspensão for por causa de oração. Quem aqui passa 3 dias orando direto? Sem parar. Ali, rente com Jesus. Entenda bem, essas exigências faziam sentido naquela época. Essas condições, porque de fato havia em Corinto pessoas que eram capazes de passar semana dedicada à oração. Tinha gente que conseguia passar 7 dias sem comer, presa dentro de um quarto, só orando. Lá tinha, por causa da cultura que eles chamavam de ascetismo. E eles entendiam que aquilo ali dava vitalidade espiritual, por isso que eles faziam. E eu não posso negar o fato de que se alguém fizer isso, de fato, ele será abençoado.
Jesus passou 40 dias só orando e sem comer. Elias fez isso. Se você está pensando em passar 3 dias assim, é a única condição que o apóstolo Paulo entende que você pode chegar para o seu marido, para sua esposa, e combinar com ele que durante aquele período não vai haver relações sexuais. E se ele concordar que é um bom momento, então isso vai acontecer. Então você que é solteiro, talvez você esteja pensando assim: não, pastor, isso não é problema para mim não, pastor. Se o negócio é que quando a gente casar tem que ser direto, sem parar, não, para mim não é problema não. Acredite, meu filho. Acredite. Essa empolgação não dura muito tempo. Passando o tempo de casado, você percebe que tem outras responsabilidades, sua cabeça está ocupada com outras coisas e não tem a mesma empolgação. Então, se você vai casar pensando nisso, você vai se frustrar depois de alguns anos. Eu ouvi meses. Você vai se frustrar, você vai perceber que não tem esse negócio todo, não. Então, não fique criando tanta expectativa em relação ao casamento só por causa de sexo. Na verdade, em Gênesis capítulo 2, Deus colocou propósitos muito maravilhosos para o casamento, além disso. E eles devem ser buscados. Portanto, suspender a rotina de relações sexuais é uma concessão de Paulo e não um mandamento de Paulo. Paulo percebia como cuidar da sexualidade do seu cônjuge era tão valioso e tão importante. E ele só vai ser cumprido por pessoas que entendem que a relação sexual dentro do casamento é uma arma de Deus para preservar a pureza do seu marido e da sua esposa. Portanto, querido, sexo não é uma coisa suja. É uma coisa santa, é um ato de adoração que busca santidade. Pelo contrário, pornografia, masturbação e todo tipo de prática sexual antes do casamento, ela desenvolve na sua cabeça uma mentalidade de um tipo de sexualidade que não satisfaz. A satisfação termina depois que você tem um êxtase físico. E aí depois se acaba. E você fica lamentando porque se acabou. Mas sabe, homens e mulheres de Deus, eles podem experimentar uma satisfação espiritual depois disso tudo, pelo fato de terem feito aquilo que era agradável ao Senhor. O casamento, ele não vai resolver o vazio que você tem dentro de você, que vê o sexo apenas como uma questão carnal e egoísta. O casamento não vai atender você. Em resumo, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 7 a 9. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Então o apóstolo Paulo ele resume dizendo assim, olha, honestamente, eu até gostaria de que vocês fossem solteiros. E eu vou dar 3 motivos lá domingo que vem. Por que Paulo disse aqui? Mas nem todos têm o dom que eu tenho. E aí a gente deduz que o apóstolo Paulo era solteiro, né? Que o apóstolo Paulo não era uma pessoa casada, porque ele disse que tinha um dom que permitia que ele fosse solteiro. Mas cada um tinha o seu próprio dom e alguns... E a mesma palavra que é usada aqui é usada lá no capítulo 12, para falar sobre os dons espirituais. Então, Paulo, ele enquadra o celibato ou a vida de ser solteiro como alguma coisa... eu não sei, está aparecendo no telão um vídeo do YouTube de outra coisa aqui. Eu não sei se é para aparecer mesmo. Mas Paulo, ele propõe para a igreja. Casar, de fato, tem a sua vantagem. E deve ser valorizado. E assim como ele entende que há 3 motivos por que alguém poderia viver como solteiro. Então, queridos, pense em uma espiritualidade que não lhe faz afastar-se do seu marido, da sua esposa.
E entenda o casamento como um caminho natural. Se você cresce e desenvolve, uma hora naturalmente você vai casar. Mas talvez há a possibilidade que você tenha dado por Deus um dom para viver como solteiro. E isso, Paulo diz que também tem seu valor, isso também é uma bênção, isso também é uma joia do Senhor. Agora, muito cuidado, porque o que Paulo está dizendo aqui não é que se alguém sente desejo sexual, é uma indicação de que ele tem dom de celibato. Não é isso. Ou não tem dom de celibato, não é isso. O texto está falando sobre a capacidade de controle. Desejo sexual todo mundo vai ter, até quem tem dom de celibato. Até aquele que tem dom, que recebeu de Deus o dom para viver a vida toda sem se casar. Essa pessoa vai viver a vida toda sem se casar, ela vai sentir desejos sexuais, assim como qualquer um. Só que ela sente o desejo sexual e depois tocar para frente, vai resolver a vida dela. Ela não fica ardendo de desejo com pinóia na cabeça. Não fica pensando, meu pai, eu não vou aguentar. Não tem esse negócio na cabeça. Primeiro, até porque, biblicamente, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus não vai permitir que você seja tentado além do que você pode suportar. Mas, pastor, eu ouvi dizer que se não fizer essa aliança, vai subir para a cabeça e o cara fica doido. Fica não. Vai ficar tranquilo. E se o cabo disser para vocês, não, você está mentindo, Jesus disse que dá. E aí você segura a onda. Lá no casamento vai ter a bênção. O texto ele vai continuar, e aí Paulo vai se preocupar agora com a estabilidade do casamento. Aqui, o mesmo pessoal que estava preocupado e dizia que o sexo era uma coisa ruim, eles vão dizer para o apóstolo Paulo, nós somos casados, nós nos convertemos a Cristo Jesus, só que você sabe como é, esse negócio de sexo é um negócio sujo. E a gente quer viver uma vida consagrada ao Senhor. Será que não dá certo para a gente se separar, não? O que você acha? Aí no versículo 10 o apóstolo Paulo diz assim, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Quando ele fala aqui aos casados, por que eu estou pensando que são casais crentes? Ou seja, marido e mulher são crentes. Porque no versículo 12, ele vai dizer assim, aos outros, e aí nesse aos outros, ele diz assim, se um irmão tem uma mulher descrente. Então, se ao dizer aos outros, ele está dizendo se o irmão tem uma mulher descrente, é porque quando ele falou aos casados no versículo 10, ele estava falando para casais que eram crentes, marido e mulher. E aí o que ele diz? Se você é casado, não se separe. Não existe motivo de consagração, de buscar vida santa, que justifique você se divorciar. Esse é um mandamento do Senhor. Não sou eu que estou falando, foi o Senhor que falou lá atrás. E de fato, se você ler Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 19 e outros textos, você vai perceber Jesus dizendo claramente isso. Que ele é contra o divórcio. O que Deus uniu, o homem não pode separar. E aqui ele repete o mandamento do Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido. No entanto, o apóstolo Paulo, ele não é uma pessoa legalista e uma pessoa aérea que não conhece a realidade do povo. E ele sabe que tem gente que vai terminar se divorciando. E ao se divorciar, o apóstolo Paulo diz assim, mas se você se divorciar, então não se case de novo. Não se case de novo. É o mesmo conselho de Jesus. Não se case de novo. Senão que você se reconcilie com o marido, com a esposa de quem você se separou. Divórcio é pecado. Se você casar depois do divórcio, você comete um segundo pecado. Existe uma questão de exceção, que é uma discussão secular. Eu diria milenar. Porque já vem, mesmo antes de Jesus, já havia essa discussão. Uma cláusula de exceção que aparece em Mateus capítulo 19, que se o motivo do divórcio for por causa de imoralidade sexual, isso poderia acontecer. E eu não quero discutir esse assunto agora, porque
Paulo não trata dessa situação em Corinto. Ele fala de situação geral. Regra geral qual é? Não se separe. Primeira exceção da regra geral. Se separar, que não se case de novo. A não ser que se reconcilie com seu marido. Então não tem essa discussão, não existe esse argumento, assim, porque eu quero me consagrar, então vamos nos separar. Vamos nos divorciar para que a gente viva como solteiro e a gente possa se dedicar exclusivamente ao Senhor. O apóstolo Paulo disse não, porque tem mandamento do Senhor. E aí quando ele vai falar para aqueles casais em que um deles é crente, o outro não é, aí ele não diz, o Senhor falou, eis agora sou eu que estou falando. Mas quando ele fala isso, no versículo 12, eu mesmo digo isso e não o Senhor, ele não está querendo dizer assim, olha, agora vocês obedecem se vocês quiserem. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, o Senhor Jesus não tratou desse assunto. Eu, como apóstolo, eu tenho autoridade de tratar desse assunto baseado naquilo que o Senhor Jesus me orientou. Naquilo que o Senhor Jesus me revelou pelo seu Espírito. E aí ele vai dizer assim, aos outros, aqueles que vivem numa união, num casamento misto, em que um é crente e o outro não é, ele diz, a mesma regra, não se separe. Se esse descrente se dispõe a viver com o crente, não se divorcie dele, ou não se divorcie dela. O versículo 13 diz, e se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Qual era o argumento? O mesmo que está desde lá do começo. Sexo é um negócio sujo. E eu não quero viver tendo relações. Se eu não quero viver relações, quanto mais com o incrédulo. Aí é que é sujo mesmo. Aí é que é impuro mesmo. Era esse o argumento desse pessoal que queria ser mais santo. Aí o Paulo disse, não, você não precisa se divorciar porque o seu marido ou sua esposa é descrente. O argumento de Paulo é o seguinte, o fato de você ser crente santifica o marido ou a esposa descrente que vive com você. E aí, você precisa tomar cuidado, porque a palavra santificar aqui não quer dizer aquele processo que acontece com o crente depois que ele se converte. Até porque o marido aqui ou a esposa aqui é descrente. Então, não é aquele processo de santificação. Quando ele diz que o marido ou a esposa descrente é santificada, é que ela é tratada por Deus de uma maneira especial por causa do cônjuge crente. É uma pena que esse cônjuge seja descrente, mas a situação dele é menos ruim do que se sua esposa ou seu marido fosse descrente também. Existe um impacto espiritual, bênçãos espirituais, que chegam à vida de uma pessoa descrente, que é casada com um cristão. E na mentalidade do pessoal lá de Corinto, o que é que acontecia? Um crente tinha relações com um descrente, logo essa relação tinha sido impura. E o filho que nascesse dessa relação também seria impuro. E Paulo disse, não! Se uma criança nasce em um lar em que pelo menos um dos casais, pai ou mãe, é crente, ele será abençoado. Ele vai receber conselhos e ensinos que são bênção. O marido é descrente, a esposa é descrente, mas eles vão ver dentro de casa o exemplo do que é ser fiel ao Senhor. Essa é a ideia de que eles são santificados. Mas aí tem uma expressão que chama a atenção, porque no versículo 15 diz assim, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Ou seja, não briga agora. Agora que você está sabendo que você abençoa a vida do cara que é incrédulo que está morando com você, e o cara quer ir embora porque ele não aceita a sua fé, Paulo diz, deixa ele embora. Você não fica debaixo de servidão. E aqui, de novo, tem um texto, uma expressão que é uma briga, entre aspas,
entre os estudiosos. O que quer dizer isso? Quando o descrente quiser se separar, eu devo deixar que ele se separe e não vou ficar debaixo de servidão. Alguns entendem que isso quer dizer que a pessoa que ficou no lar pode casar-se novamente. Ou seja, o cara se separou, então eu não fico servo ou serva dele. Eu vou tocar minha vida e vou casar-me novamente. Mas o texto não dá vazão, ou seja, não tem elementos nesse texto que possam confirmar essa posição. O máximo que esse texto consegue ir é dizer que você não precisa mais continuar servindo ele. O texto, um pouco antes, já tinha dito, olha, o seu corpo não é seu, é do seu cônjuge, é do seu marido, é da sua esposa. Então você deve servi-lo. Mas agora que ele cascou fora, que ele foi embora, você não tem mais que servi-lo. Não há mais, você não está mais debaixo de servidão, já que ele decidiu se separar. Eu não estou dizendo com isso que não haja possibilidade de recasamento. O que eu estou dizendo é que não podemos usar esse texto, essa expressão que está aqui, para justificar um novo casamento. Então o apóstolo Paulo percebe, você vai perceber desde o versículo 10 até aqui, que ele está segurando o casamento. E se eu estou falando para homens e mulheres do Senhor que estão aqui, pessoas que amam a Deus, vocês vão lutar para ter atitudes que vão nutrir um casamento que nunca vai se acabar. Vocês vão buscar isso, e vão buscar do jeito que o apóstolo falou aqui. Procure descobrir quais são as necessidades do seu cônjuge. Para de viver o casamento como se a coisa fosse tudo para você. Passe a cuidar dele e nutrir nele. Se algum dia, se você pensa em casar, se você não recebeu de Deus o dom para viver solteiro, e você diz, não, eu pretendo sim casar. Eu quero usufruir dessa bênção do casamento sim. Então devo dizer para você, não vá planejando aquilo que você pode ganhar no casamento. Vai planejando o quanto que você vai poder ser bênção na vida de alguém. Não vá planejando o quanto que você pode ganhar com isso. Pense no tanto que você pode doar com isso. Por fim, o apóstolo Paulo, ele vai nutrir ou vai colocar um padrão geral, que vai a partir do versículo 17. Quando ele diz, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso, não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que é importante é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos dos homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Parece que Paulo está muito preocupado, porque esse finalzinho aí do versículo 24, ele repetiu um monte de vezes. Permaneça na condição que você foi chamado. Vou repetir, tem 3 motivos que o apóstolo Paulo apresenta e que mostra que é vantajoso você viver solteiro. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo mostra como é uma bênção você ser casado. A bênção para as 2 situações. Por isso, ninguém deve tomar a decisão de dizer assim, agora que eu sou crente, eu vou me separar do meu marido, que não é crente. Ou então, agora que eu sou crente, eu não quero me sujar com um relacionamento sexual, por isso eu não vou casar. As 2 decisões são erradas. Paulo diz assim, permaneça na condição em que você foi chamado. Se você é casado, seja casado. Se está solteiro, permaneça solteiro. E aí alguém diz assim, peraí, tem uma coisa aqui que eu não entendi. Eu me converti solteiro.
Então, Paulo está dizendo que não é para eu casar mais? Ixi! Complicou o negócio agora. Porque eu tenho que permanecer na condição em que fui chamado. De novo, esse texto é precioso porque ele mostra que se você simplesmente ler as Escrituras sem estudar as Escrituras, você termina tendo a compreensão errada. Você admite a possibilidade de que alguém que faz uma leitura de uma só vez desse texto até aqui vai entender que Paulo está dizendo que não é para casar? Quem se converte solteiro não deve casar? É a tendência, você só lê uma vez. Mas quando você olha para um contexto que sabe que haviam pessoas querendo se separar para serem mais santas, ou que não queriam se casar, porque queriam ser mais santas, entende o que Paulo está dizendo? Ele diz, olha, você não precisa mudar a sua situação social por causa do chamado de Deus para a sua vida. Se Deus te chamou para ser casado, você vai ser casado. Permaneça nesse chamado. Se Deus te chamou para ser solteiro, mantém-se nesse chamado para ser solteiro. Se você... E aí Paulo usa 2 exemplos. Se você é circunciso, não precisa desfazer a circuncisão. Quem conhece um pouco de biologia sabe como desfazer uma circuncisão seria uma coisa muito trabalhosa. Então, o que Paulo tem na cabeça quando diz esse negócio? Ele simplesmente isso. Simplesmente isso. Olha, pessoal, continue na condição que você está. Não precisa mudar por causa da conversão. Você tem liberdade para mudar. Assim como alguém que é escravo tem liberdade para ser livre se tiver oportunidade. Se você tiver oportunidade de casar, tudo bem, case. Se você tiver oportunidade de viver como solteiro, viva como solteiro. Não precisa mudar essas coisas por causa da sua conversão em Cristo Jesus. Deixe-me então concluir, queridos. Eu queria concluir deixando claro para vocês esses 3 princípios. Se você não consegue, não escolha viver solteiro, não escolha viver só. Use o seu corpo, você que é casado, para proteger a vida espiritual do seu marido, da sua esposa. O casamento deve permanecer até que a morte nos separe. No que depender de nós, viveremos com esse marido, com essa esposa, até que eu ou ele morra. Até que um de nós 2 venhamos a falecer. Mas eu acho que você deveria olhar para essa pessoa que está do seu lado. Se você é casado, olhar bem para ela. É com você mesmo. É com você mesmo. Ou então você pode olhar para eles e dizer assim, para eles assim, tem jeito não, vai ser eu mesmo até lá o final. E se você que é solteiro pretende casar, então saiba, entenda as risadinhas que você está escutando agora. Fique ligado nessas risadas que você viu agora. Para que você não crie uma fantasia do que é casamento, mas entenda o casamento de acordo com o projeto de Deus. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que abençoe os casais dessa igreja. Que aqueles que são casados tenham como propósito que a partir de agora, se não estão fazendo isso, tenham uma atitude diária para alimentar a estabilidade do seu casamento. E que tenham uma atitude diária para preservar a pureza sexual do seu cônjuge. E para os que estão solteiros aqui nessa noite, Pai, que eles possam assumir um propósito, que eles vão desfazer de suas mentes todas as fantasias que o mundo colocou em relação ao casamento, para substituir pelo sonho estabelecido por Deus, o plano estabelecido por Deus para ele, sabendo que o plano de Deus é muito mais prazeroso, satisfaz muito mais do que qualquer projeto feito pelo mundo para o casamento. É a minha oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. E se alguém quer entregar a vida para Cristo Jesus, pode falar comigo depois do culto, ou então pode deixar uma mensagem no WhatsApp, no chat da transmissão do vídeo.